Fala galera, tudo bem? Olha aqui quem voltou. Gente, esse é o primeiro vídeo de 2021. Eu sei que eu demorei um pouquinho, quero pedir perdão pra vocês, mas eu prometo que nesse ano eu vou soltar mais vídeos aqui com mais frequência, tá bom? Então me perdoem. Algumas semanas atrás eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. E aí eu liberei pra galera fazer algumas perguntas e que eu responderia aqui no canal. Então hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram por lá. E... Senhor, me ajuda. Ai meu Deus, o pessoal manda cada pergunta, misericórdia. Bom, então vamos lá. A galera mandou bastante pergunta lá, mas eu selecionei só algumas e aí a gente vai se divertir um pouquinho aí, tá? Eu não vou falar o nome de quem mandou a pergunta, né? Mas eu anotei aqui, fui anotando aqui no iPad pra falar se é uma mulher ou um rapaz. Mas enfim, isso é irrelevante, a pergunta é o que importa, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que me mandaram foi assim: minha líder me orientou a buscar um psicólogo, mas consigo achar um que seja cristão? Isso daqui foi uma moça que mandou. Bom, na verdade, muitos assim de nós, né? Achamos assim que psicólogo não é necessário quando a gente acaba se convertendo. Então, aquela coisa, né, o Senhor curou, né, e isso não é mentira, né, o Senhor, ele é poderoso para isso, ele cura mesmo, ele restaura, ele transforma vidas, mas a questão psicológica é muito importante. Quando você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Você toma um remédio, né, quando você se sente mal, você vai e busca um remédio para isso. Então, a questão mental e emocional também é a mesma coisa. Então, se você precisa de um psicólogo, não fica hesitando de procurar um, né? Mas a dica que eu te dou é o seguinte: quando você for procurar um psicólogo, ore. Ore a Deus para que Ele coloque psicólogos no teu caminho, sabe? Profissionais assim, seja temente a Deus. Procura saber qual que é o método que ele usa, né? Ou ela usa. Mas assim, vai dar tudo certo. Primeiro procura qual que é o método, ora a Deus e vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo com isso e é super de Deus se é essa a resposta que você gostaria de receber. Vamos lá, a outra pergunta é assim: tenho Deus no meu coração, então eu não preciso ir mais pra igreja. Tá certo esse raciocínio? Esse aqui foi um homem, tá? Muito sem vergonha ainda. Queria muito falar o nome dele, mas não vou expor o irmão aí, tá? Mas assim, vamos pensar um pouquinho. Se Jesus, ele, mesmo quando ele estava sozinho, ele estava com 12, por que a gente tem que se achar melhor e falar, não, eu sozinha tá tudo ok, eu não preciso do corpo, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar em comunhão, eu não preciso ter amigos na igreja? Por que a gente tem esse tipo de pensamento? Na verdade, isso chega a ser egoísmo, sabe? É egoísmo, é idolatria, né? Eu sou o suficiente. Será que a gente tem assim 4 asas, né? O que a gente tem aí de melhor, né? Então vamos analisar melhor isso aí. É óbvio que você tem a sua escolha, se você se sente bem na igreja ou não, vai. Se não se sente, não vai, fica aí você que escolhe, tá? Ninguém pode te forçar a nada, né? Mas pensa um pouquinho antes, tá? Reflete um pouquinho aí, né? Vai lá, busca, estuda um pouquinho e aí tá ok. Vamos lá na próxima. Vejo algumas pessoas dizendo: Deus precisa de você, ele precisa da humanidade? Isso aí foi uma moça. Essa pergunta aqui, eu realmente coloquei por quê? Porque foi mais de uma vez que eu recebi essa pergunta. Então eu falei, vou colocar, mas assim, é muito boba, né? Porque na verdade Deus, ele não precisa de ninguém, né? Ele é autossuficiente. Então, já respondendo, não, ele não precisa da humanidade, tá bom? Vamos lá. O que pensa sobre
Eu não posso dizer o nome, né, dessa pessoa, porque pode dar um BOzinho aí pra gente, mas eu vou chamar ele de Pablito Destravador. Então, provavelmente você vai entender de quem que eu tô falando. Na verdade, esse rapaz, ele é muito inteligente em questão de marketing, empreendedorismo, mas quando se trata de teologia, né, ele deixa a desejar. Então, ele fala algumas heresias. Então, você que segue ele, se for assim na área de empreendedorismo, marketing, segue mesmo, vai lá. Ele tem várias dicas legais, inclusive eu já vi algumas dicas dele e gostei muito, entendeu? Então essas dicas que ele dá de marketing, empreendedorismo, ok. Teologia, não rola, tá bom? Vamos lá. Próxima. Vi um irmão orando e ele dizia: ore e chore pelo que Deus chora. Deus chora mesmo? Isso aí foi uma moça que mandou. Depois você, né, não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, mas depois você vai lá em João, no capítulo 11, versículo 35, que lá mostra, né, quando Jesus chorou, né? Então é importante ler o Evangelho para que você entenda. Mas assim, o que eu posso esclarecer para você é que Deus, ele não espera que a gente seja um ser divino, um celestial, nem nada disso não, tá? O que ele quer, na verdade, é que a gente seja humano, assim como Jesus, o próprio Filho, foi, tá? Então, não fica perdendo esse tempo, Deus chorou, então eu vou chorar. Nossa, Deus criou, então eu vou criar o mundo também, entendeu? Não fica preso nisso não, tá? Leia a palavra, se alimenta dela, e busca ter mais entendimento e discernimento as coisas de Deus, né, acerca de Jesus, tá bom? Essa é a dica aí. Vamos lá. Lei e pecado, qual deles é o mais grave? Na verdade, isso daqui já tá indo mais pra hipergraça, né? Então vamos ficar em alerta aí, tá bom? O problema é que o pecado, na verdade, assim, o pecado e depois a lei, vamos dizer, nenhum dos dois é o mais importante, mas vamos focar então no pecado e depois a lei, tá bom? A lei existe, na verdade, para tornar o pecado mais evidente, então foca aí se você quer saber das leis, lê lá, né, Romanos 1, aí você vai entender um pouquinho, tá bom? Vamos lá, que essa daqui é cabeluda. O dízimo, eu posso dar para uma pessoa que precisa ou eu tenho que dar só na igreja mesmo? Na verdade, o dízimo você pode, na verdade assim, o seu dinheiro, tá? Você pode e deve ajudar quem você quiser, tá bom? Fica aí livre. Mas se você de repente participa de uma congregação, de uma igreja, então isso daí é um dever, sabe? É um dever que você contribua lá, tá bom? Aliás, na verdade, os primeiros a serem ajudados são os irmãos da própria igreja, né? Então vai da sua consciência, tá bom? Mas para tudo que você tem dúvida, vai na Bíblia que você vai achar a resposta, tá bom? Vamos lá. Para solteira, qual o seu papel na cultura da igreja? Isso aqui é uma moça, né? Óbvio. Então, toda mulher... Gente, eu tô lendo aqui, tá? Porque realmente eu peguei as perguntas e eu fui anotando para que não deixasse passar nada, tá bom? Então, vamos lá. Toda mulher, ela foi criada para glorificar a Deus, auxiliar o marido ou então o próximo, tá? Gerar vida biologicamente ou espiritualmente e contar a história da redenção. Mesmo sem o marido, isso pode continuar sendo feito ou então trabalhado, tá bom? Então não espera fazer isso muito mais só depois que você vai casar. Então se você já tem esse pensamento tipo, agora eu sou solteiro, o que eu posso fazer na minha solteirice? Certas coisas eu vou conseguir fazer depois que eu casar. Isso não existe, tá bom? Depois, quando você tiver o seu marido, vai ser a união de propósitos. Então, muitas coisas que ele faz vai agregar na sua chamada, né? E você também tem coisas a agregar na vida dele. Mas não espere você casar para fazer o que Deus te chamou para fazer, tá bom? Vamos lá. Me perguntaram assim. Gente. E a vacina? Vai tomar ou não? Na verdade, eu conversando muito com o H, e aí assim, a gente tem buscado algumas coisas referente à vacina, tá? E parece que cada vez que a gente busca mais dúvida a gente tem, né? Por hora, o nosso posicionamento é de não tomar, tá bom? Mas
a gente precisa estudar muito ainda, tá? Então a gente está buscando, a gente vê alguns vídeos, algumas palestras, procura mesmo as notícias para saber, né? Para estar por dentro aí sobre a vacina, tá? Mas por enquanto a gente ainda não decidiu de tomar não, tá bom? E assim, você escolhe, tá? Se você quiser tomar ou não, tá? Que o meu posicionamento, a minha escolha não seja para influenciar você a escolher tomar ou não, ok? Vamos lá. Igreja, onde só tem mulheres, as tias no departamento infantil, o que você acha? Bom, na verdade, essa é uma cultura que tem que ser trabalhada, né? Tem que ser trabalhada para mudar, porque as crianças, é importante que as crianças elas tenham um ponto de referência assim masculino, né? Por exemplo, na igreja onde eu congrego, ali não tem só as tias, né? Ali tem os tios também. E é muito legal, e às vezes brincando, assim, eu gosto muito de ir lá no Ministério Infantil, né? E eu gosto de ver a dinâmica deles com as crianças. Então, muitas vezes as crianças correndo pela igreja falam, o tio tal, não sei o que, gosta. Então, assim, eles têm mesmo uma afinidade, sabe? E é importante isso pro crescimento da igreja, né? Porque eles são os futuros pregadores, né? Pastores. Amém? Então eu acho importante, e se na sua igreja só tem as tias, né, só as mulheres do ministério infantil, dá uma conversada aí, né, procura saber o porquê e aí você vai entender muitas coisas, tá bom? Vamos lá. Tô numa igreja que não tem teologia nem estudo bíblico, fico nela ou eu procuro outra? Bom, depende, se você for tratada muito bem ali, né, com respeito, e se o relacionamento que você tem ali dentro da igreja com as pessoas for muito bom, se você tem muitos amigos e tal, continua, entendeu? Você só não pode se tornar um cúmplice ali de coisas erradas, de maldade, abusos, essas coisas. Mas fica assim, tá bom? Se você é bem tratado lá e gosta, né, tem laços de amizades ali dentro, fica assim. A última, vamos lá. Estou orando com uma pessoa e Deus já disse que não, mas eu não consigo terminar. O que é que eu faço? Isso é complicado mesmo, né? Já tive já passei algumas situações assim com algumas meninas, né, ali que eu trabalho, mas assim, a gente consegue ajudar até certo ponto, né? A outra metade é você que tem que tomar o posicionamento, refletir bem sobre isso e criar forças ali e terminar, tá? Porque isso aí é rebeldia. Se Deus realmente falou que não, ele não tá nem aí se você sente alguma coisa, se é emocional ou não, né? Se ele falou que não, ele sabe o melhor pra você, né? E a gente sabe que o que Deus tem pra gente é muito melhor e muito maior do que a gente pensa ou que a gente imagina. Então, se de repente ele falou não pra você, por que você tá esperando pra terminar isso, né? Foca lá no futuro, foca nas coisas de Deus, vai, fica mais perto de Jesus e você vai ver que grandes coisas ele tem pra sua vida, tá bom? E é isso, gente, essas foram as perguntas, né? Eu escolhi assim as mais ou menos. Tem outras perguntas também que possivelmente em outro vídeo eu vou responder. Tem algumas perguntas também que seria interessante eu gravar com o H, né? Porque é umas perguntas assim, perguntas de curiosidade assim sobre casais, casamento, relacionamento, mas eu vou gravar sim, tá bom? Mas por hora é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se de repente você ainda não curtiu, né, não deu like aqui nesse vídeo, aproveita esse momento para dar um like aí, compartilha com alguém e se inscreva aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.